Sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós nos reunimos, como foi dito no início, com coração muito grato a Deus por suas grandes coisas que Ele tem feito por nós e através de nós. Nós sabemos o quanto a graça do Senhor tem se manifestado no nosso meio, a cada dia, a cada momento, a cada instante. Por quantos dias já se passaram, quantas noites já se passaram, quantos anos nós podemos desfrutar e chegar até aqui e dizer que o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor tem sido o nosso sustento, como nós lemos e meditamos no momento do ofertório, como tem sido maravilhoso isso. Não existe outro lugar que nós poderíamos estar nesse dia, a não ser na casa do Senhor. E diferente de muitos, eu já queria começar dizendo para você, membro dessa igreja, e você que está nos visitando, que esse dia não seja o único dia do ano que você queira estar na casa do Senhor. Passar a virada de ano na casa do Senhor tem sido alvo de muitos nesse fim de ano, né? Para poder, quem sabe, uma reflexão do que fez ou deixou de fazer, quem sabe rogar um perdão ao Senhor, quem sabe apresentar os desejos, os sonhos, aqueles votos que a gente sempre faz, né? Fim de ano, aqueles compromissos que humanamente falando são impossíveis, mas que diante de Deus eles podem se tornar uma realidade. Então não permita que esse seja o único dia do ano que você se lembre do Senhor, ao ponto de dedicar essa noite ou esse dia, eu quero estar na presença do Senhor. Deus nos deu para desfrutar em 2019 365 dias. Os outros 364 dias onde estávamos? O que estávamos fazendo? Qual era o lugar preferido que nós estávamos, para que hoje esse pudesse ser um dos lugares? Então, que você, membro dessa igreja, servo do Senhor Jesus, e você que está nos visitando, acompanhando essa noite maravilhosa na presença do Senhor, que ela se repita todos os dias em sua vida, que ela seja, todos os dias, seja uma motivação para você estar na presença do Senhor, rendendo não apenas os seus sonhos, os seus projetos, mas a sua vida por inteiro, ao Senhor Jesus, que é o nosso Rei, que é o que governa nossas vidas por inteiro, assim como governa o mundo. Nós lemos no Salmo 111, que todas as coisas estão sobre a sua mão, sobre o seu domínio. Nós temos refletido basicamente nessas últimas semanas sobre os ofícios que Cristo cumpriu enquanto esteve na terra. Ele veio não apenas para ser o nosso Salvador, mas cumpriu alguns papéis importantes como sacerdote, profeta e rei. E nós temos Jesus como profeta, e ele, cumprindo essa missão e essa função, ele revela o Pai e toda a verdade de Deus para o mundo. A vontade do Senhor é trazida à humanidade na pessoa de Cristo Jesus. E nós aprendemos que ele fez isso porque os homens foram incapazes de compreender a lei que o Senhor ditou. Os homens foram incapazes de não apenas ouvir os profetas do passado com as palavras de Deus na sua boca, mas também compreender. Foi necessário Deus enviar o seu próprio Filho. E agora, havendo ele falado de várias vezes, várias maneiras aos pais, ele fala aos nossos corações por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso nós aprendemos, ele é o nosso profeta. Nós vimos também que ele não assumiu apenas uma função de falar da parte de Deus para o povo, mas
segundo a incapacidade e as inclinações dos homens serem más continuamente, o homem ficou incapaz de se achegar a Deus diretamente e poder adorar ao Senhor e poder oferecer sacrifício ao Senhor. Então Deus levanta sacerdotes, e Cristo também, sendo o verdadeiro sacerdote de Deus, Ele vem à terra e cumpre muito bem esse papel. E como sacerdote, Ele toma as nossas ofertas, Ele toma as nossas vidas e apresenta ao Pai em sacrifício ao Senhor. E o sacrifício não sou eu e nem você, e nenhum outro cordeiro, é Ele mesmo. Por isso, todos os dias nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque não foi necessário nós sermos sacrificados por causa dos nossos muitos pecados, mas como diz o profeta Isaías, Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que era para nós e que nos trazia paz foi lançado sobre Ele. Por isso Ele é o sacerdote e o sumo sacerdote perfeito do Pai, que Ele não apenas como sacerdotes apresenta o nosso sacrifício, mas Ele mesmo é o sacrifício em favor dos pecados de muitos, e Deus recebe com louvor o seu sacrifício. Por isso nós podemos estar diante do Senhor e não sermos consumidos, porque Jesus também cumpriu esse papel como o sacerdote de Deus, e fazendo assim Ele tornou possível a nossa salvação. Hoje nós queremos meditar e refletir sobre uma terceira função, tão importante quanto as demais, que Jesus veio cumprir, e é Jesus como nosso Rei. E fazendo assim, Ele então governa tudo, todo o universo, todas as coisas estão sob o seu domínio. E principalmente quando Ele vem à terra em obediência a Deus e cumpre todas as ordenanças do Senhor, aquilo que o homem foi incapaz de permanecer fiel e obediente a Deus, Jesus Cristo em nosso lugar, Ele torna possível o acesso ao Pai, Ele torna possível uma vida santificada, Ele torna possível uma vida em obediência. Por isso Ele é aquele que, com a sua morte, o seu sacrifício e com o seu retorno ao céu, Ele volta aos seus discípulos e diz que a Ele foi dada toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo está sob o seu domínio, inclusive nossas vidas, principalmente nossas vidas, principalmente aqueles que olham para Jesus não apenas como Salvador, mas se colocam diante deles como servo, reconhecendo como seu Senhor. E o mundo, ele tem procurado salvadores para si, eles têm procurado lugares de refúgio, para que possa, por assim dizer, ter um local onde vai estar isento dos olhares acusadores, está isento das responsabilidades. E no mundo espiritual, o homem está à procura de alguma coisa que possa livrá-lo de toda e qualquer condenação que possa cair sobre ele. E ele faz isso olhando para tantas coisas, ele faz isso abraçando muitas coisas, ele faz isso gastando a sua vida, gastando todo o seu vigor em coisas que vão perecer. Mas nós podemos nessa noite olhar para Jesus Cristo e saber que nele está a nossa salvação, nele nós encontramos abrigo, em Jesus Cristo nós podemos descansar, nós podemos até por um momento olhar para o céu e ao redor e buscar refúgio, saber de onde vem o nosso socorro. Mas nessa noite a palavra do Senhor nos ensina que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é o nosso Rei, o Senhor que domina todas as coisas. Eu preciso fazer uma pergunta para você. Durante todo esse ano, o que foi? O que governou a sua vida? Onde você gastou a maior parte do seu tempo?
em quem você depositou a sua confiança? Quem vem dominando a sua vida durante os anos, durante os dias que se passam? Nós vivemos numa cultura que todo mundo está correndo atrás de alguma coisa. Nós estamos sem tempo, até mesmo para ter tempo. A gente às vezes para em frente à agenda, procurando um tempo para poder descansar e não consegue. Porque até quando nós paramos para descansar, as mulheres sabem muito bem, nos dias de folga é o dia que a gente mais trabalha. O que você fez durante o ano todo? Quem governou a sua vida? O que dominou as suas emoções? Fez você tomar atitudes? O que fez você mudar do lugar para onde você está? O que você fez escolher as pessoas com quem você se relacionou? O que fez você investir o seu dinheiro onde você investiu? O que fez você fechar o coração para as coisas que você fechou? Nessa noite eu quero falar um pouco sobre esse verdadeiro Rei, esse verdadeiro Senhor, que o seu domínio não é apenas de posse, para dizer que estamos nas mãos deles unicamente, mas é um domínio de cuidado, de zelo, de salvação. É um domínio onde a misericórdia, a bondade e a justiça estão presentes em todo o tempo. É um domínio onde a mão de Deus não apenas abençoa, mas nos corrige. É um domínio onde as bênçãos do Senhor não apenas são derramadas, mas as suas exortações, as consequências dos nossos erros também vêm. E vem não para a nossa destruição enquanto estamos nessa terra, mas para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa correção, para que venhamos refletir as nossas atitudes e aquilo que estamos fazendo diante do Senhor. Quando nós nos deparamos com as Escrituras, os 4 evangelhos retratam Jesus Cristo como o Rei soberano, aquele que governa sobre todo o universo, aquele que é resposta de muitas profecias do passado, onde falava que esse rei viria e que se sentaria no trono de uma vez por todas, como o Salmo 110 declara que ele é o Senhor e Rei para sempre, e não como no passado, no Antigo Testamento, onde homens se levantaram ou foram chamados por Deus para se assentar no trono, mas por conta das suas limitações, dos seus erros, dos seus pecados, eles não puderam ficar ali o tempo todo, até porque eles eram limitados. O profeta Isaías, ele havia previsto nas suas palavras vindas da parte de Deus, que um futuro governante, ele viria e se assentaria no trono de Davi, em cumprimento à promessa, uma outra promessa que havia sido dada, de que não faltaria rei da descendência de Davi. Isaías capítulo 9, versículos 6 ao 7 diz: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O verso 7 ele vai dizer: ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa promessa, essa profecia que foi dita tempos atrás, no momento antes do Novo Testamento, ela se cumpriu com a chegada de Jesus. O autor aos Hebreus, ele olha para mais uma palavra profética do Salmo 45 e interpreta essa profecia aplicando a pessoa de Jesus em Hebreus capítulo 1, versículo 8, quando ele diz que, mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Esse é o nosso Rei. Esse Jesus é o governante,
que a promessa dizia que viria da descendência de Davi, que se assentaria no trono e governaria para sempre. Após ele se assentar ali, ninguém mais seria capaz, ou haveria necessidade de que outros se assentassem ali. Os reis, meus irmãos, eles foram estabelecidos no período onde o povo estava, por assim dizer, com seu declínio, se distanciando de Deus, mesmo depois de Deus libertar o povo, mesmo diante dos grandes feitos que Deus fez por meio de Moisés, e o povo então está ali com a lei e precisa se organizar, precisa ter uma liderança sobre ele, precisa que alguém governe e que faça cumprir a lei do Senhor, porque eles não se conteve apenas em ter a lei e obedecer. Há exemplo disso, para quem é pai, não basta para os nossos filhos apenas dizer não faça isso e não faça aquilo outro. De vez em quando é preciso a gente chegar perto e tomar um cinto na mão e falar as mesmas coisas, e ele sentir um pouquinho mais de perto o que elas significam. Assim era o povo de Israel, mesmo tendo as leis, mesmo tendo a palavra de Deus, mesmo tendo a direção que Deus queria que eles tivessem, ainda assim eles estavam rebeldes e querendo que tivesse um rei ali, até mesmo uma figura antes de juízes que pudessem responder diante deles, mediante as suas falhas e as suas culpas. Pedir um rei a Deus é negligenciar a soberania do Senhor, é negligenciar o seu reinado eterno, o seu senhorio diante do povo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, então Ele permite que haja reis, Ele mesmo estabelece quem seriam esses reis, e permite então que esses homens também cumpram uma função de mediadores. Diante da lei, eles eram responsáveis de fazer com que as consequências da desobediência pudessem vir sobre o povo. Eles eram responsáveis em conduzir a nação em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus. Eles não estavam como um rei sentando no trono, tendo domínio, por assim dizer, sobre a nação, à parte de Deus. Deus não permitiu que isso acontecesse. Cada vez que o rei se assentasse e que ele negligenciasse o seu compromisso com Deus, em submissão à lei e em compromisso em abençoar e reger o povo, Deus pesava a sua mão, Deus fazia com que eles fracassassem nas suas batalhas, o seu reinado tivesse um declínio, em humilhação, em desordem, e assim o seu trono era destruído. Então Deus continua levantando outros reis, e você vai ler no Antigo Testamento, nos livros históricos, alguns capítulos dizendo: e o rei foi fiel ao Senhor e serviu com retidão mediante as promessas de Deus. E aí, quando esse rei morre, o próximo rei não é fiel ao Senhor, não cumpre as ordenanças de Deus, e o povo padece, o reinado é destruído. Daqui a pouco do capítulo vai dizer que Deus levanta outro rei, ele é fiel ao Senhor, traz de volta a adoração para o templo, a centralidade de Deus, e o povo é abençoado com isso. Meus irmãos, não é diferente o que tem acontecido em nossos dias hoje. Deus ainda chama o seu povo, por meio da sua palavra, para a adoração, para a submissão à sua vontade. Se queremos saber qual é a vontade de Deus, já está aqui nas Escrituras. Nós não precisamos mais subir no monte, ou ficar ao pé do monte e alguém suba sozinho, esperando receber as palavras do Senhor. Nós podemos todos os dias do ano nos reclinar nas Escrituras, em oração, em temor, e recorrer à vontade de Deus para as nossas vidas, e Ele responderá com o que deixou escrito e registrado para nosso crescimento. Mas infelizmente, mesmo diante dessa realidade,
mesmo diante da palavra do Senhor que já está a nosso dispor, nós ainda buscamos outros deuses, nós ainda nos colocamos em submissão a outras coisas, nós colocamos em submissão ao WhatsApp, nós nos colocamos em submissão a outras vozes, que não é a voz do Evangelho, da palavra do Senhor, a internet, as outras cosmovisões das novelas, dos filmes, dos seriados e tantas coisas que influenciam a nossa maneira de pensar, influenciam a nossa maneira de agir, aquilo que nós absorvemos como verdade. Isso tudo porque, mesmo tendo a Jesus como Rei soberano, nós ainda falhamos em nos submeter à sua plena vontade. Por isso, nessa noite, nós somos chamados e convocados a fazer com que a mesma coisa que Paulo convoca esses irmãos em Filipenses, de Filipos, esses irmãos para se submeterem à vontade soberana de Deus, se submeterem a esse Jesus que foi dado a ele, o nome que está sobre todo nome. Nós somos chamados também a cumprir a mesma postura que esses irmãos são chamados, a estar de joelhos, reconhecendo a esse Jesus como o único Senhor de nossas vidas. Nós também somos chamados a seguir o exemplo desse Jesus que se esvaziou de si mesmo ou dos seus direitos como Deus, em favor daqueles que necessitavam de um exemplo, daqueles que necessitavam da sua vida. E por que Paulo escreve então essa porção ou essa carta aos Filipenses? Primeiro, Paulo está numa condição bem que, se fôssemos nós não estávamos tão alegres como ele está escrevendo essa carta. Preso por causa do Evangelho, distante do seu povo, da sua terra natal, distante até mesmo desses irmãos do qual a sua carta é destinada, mas mesmo assim ele tem motivos para se alegrar. Ele escreve a sua primeira parte da carta buscando, por meio da sua alegria, exultar ou ministrar o coração desses irmãos para que também se alegrem com ele, porque mesmo preso, ele tem recebido as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Mesmo preso, ele tem recebido até mesmo as ofertas que aquela igreja contribuía com as suas viagens missionárias. Então ele começa dando as suas palavras de gratidão a esses irmãos, dando graças a Deus por se lembrar das ofertas recebidas, por se lembrar das orações que esses irmãos estavam fazendo. Mas também no seu coração há um certo temor por ouvir notícias que ainda eles precisavam trabalhar por uma unidade, eles ainda precisavam trabalhar por um sentimento de alegria por estarem reunidos, pessoas distintas, judeus, gentios, pessoas de vários lugares, mas em favor de um único nome, em favor de uma única razão, que é a salvação de suas vidas. E Paulo então escreve, clamando a esses irmãos que eles precisavam olhar para Cristo e aprender com Ele. Ao invés de estarem cada um cuidando dos seus afazeres, cada um estarem cuidando dos seus interesses, eles precisavam juntos lutar pela mesma fé evangélica. Eles precisavam juntos se submeter aos afetos, às misericórdias, às alegrias, às bênçãos derramadas por estarem submissos a esse Senhor e Rei. Porque quando Cristo é o Senhor, e quando Cristo governa a sua igreja, ela é favorecida com essas bênçãos. Nós somos, como diz Pedro, o sacerdócio e o reino de Deus. Ele tem o domínio sobre nossas vidas, Ele governa nossas vidas, e como seu reino, Ele está zelando pelo seu povo. Não pode o povo estar debaixo desse mesmo rei e ainda estar dividido, e ainda estar separado uns dos outros. Assim como eu e você, nós não podemos nessa noite estar aqui nesse dia especial clamando para que o Senhor continue governando nossas vidas ao longo dos próximos dias que Ele, se quiser, permitir que venhamos contemplar,
e ainda assim não estarmos unidos como igreja, e ainda assim não estarmos nos curvando diante do seu senhorio, reconhecendo a sua majestade e a sua grandeza. Nós não podemos estar aqui nessa noite clamando o favor desse rei, clamando o favor desse Senhor para nos abençoar, olhando apenas para nós individualmente. Porque Paulo vai dizer que nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Por isso, no versículo 4 do capítulo 2, ele vai dizer: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros, cada qual o que é dos outros. É quando ele nos chama para, como igreja do Senhor, zelar uns pelos outros como família, estarmos reunidos em um só propósito, adorando a esse Rei e a esse Senhor com as nossas vidas. Por isso, como Paulo convida esses irmãos, que esteja em nosso coração a alegria, a fidelidade, não apenas por recebermos as bênçãos de Deus para nossas vidas individualmente, mas por estarmos coletivamente desfrutando da mesma graça, do mesmo poder do Senhor. Por que nós podemos então olhar para essas palavras de Paulo e aprender com ele na sua instrução que Jesus também é o nosso Rei, que Jesus também nos convida a agirmos como Paulo está ensinando? O que ele diz aqui? Os versículos 5 e 6, nós temos uma resposta que podemos extrair desse texto, uma lição para nossas vidas. Nós podemos nos apresentar diante de Deus, olhando para Ele como o nosso Rei, porque mesmo Ele sendo esse Rei, poderoso e com toda a sua majestade, Ele, enquanto esteve na terra, e até mesmo onde Ele está agora, sentado à destra de Deus, Ele pensou e continua pensando no seu povo. Veja que o texto diz que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Agora, veja bem, essa palavra sentimento que Paulo usa aqui para falar aos filipenses, ela não tem a ver com as emoções. A palavra grega, que o significado dela diz respeito ao nosso entendimento, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós recebemos do nosso entendimento. Ou seja, em outras palavras, está dizendo: olha, ao invés de vocês estarem divididos, ao invés de vocês estarem separados, ao invés de vocês estarem procurando outros deuses, outros reis a quem submeter sua vida, compreendam, tenham em vocês o mesmo entendimento, a mesma maneira de pensar que Jesus teve quando levantou do seu trono de glória e desceu até a terra em favor dos pecadores. Precisamos agir e pensar como Jesus agiu e pensou. E aí você pode estar perguntando agora: de que maneira Jesus agiu e pensou? Paulo responde: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Essa palavra também, subsistindo, ela significa, pois mesmo sendo Deus, ou em razão da sua divindade, ele abriu mão desses direitos. Ele não quis vir à terra como Deus, no sentido de estar governando e dominando como estava no céu. Não significa que ele deixou a sua divindade, mas ele abriu mão desses direitos para assumir uma posição que nós precisávamos aprender, para assumir uma posição que nós precisávamos também se submeter. Ou seja, como povo de Deus, como igreja do Senhor, como aqueles que querem caminhar ao longo desse novo ano em submissão à vontade de Deus, nós precisamos então
no nosso entendimento, na nossa maneira de pensar, na compreensão daquilo que nós olhamos para Cristo, precisamos aprender com Ele, que se levanta do seu trono de glória, por assim dizer, se desfaz das suas vestes reais, para estar no meio do povo, e ensinando ao povo como eles deveriam fazer. Se fôssemos perguntar o que nós queríamos ganhar ao longo desse novo ano, talvez algumas das respostas seriam ganhar na Mega Sena, né? A gente chega no final do ano e vê aí aqueles milhões. É claro que nós sabemos que isso não procede para o povo de Deus, mas não deixa de passar nossa mente esse tanto de dinheiro em nossas mãos, o que nós faremos. Não deixa de passar na nossa mente nesse fim de ano, talvez se fôssemos perguntar, e uma das respostas seria: eu não precisaria mais trabalhar, estaria em outro lugar, estaria desfrutando talvez uma praia, uma água de coco, e sabendo que não precisava me preocupar com mais nada. Que coisa boa seria isso, né? Mas, queridos, o que Paulo olha para esses irmãos e diz é que se há alguma coisa que nós devemos desejar nessa vida, se há alguma coisa que nós devemos querer acima de qualquer outra coisa, é seguir o exemplo de Jesus. Que ao invés de estar lá no seu altar, na sua poltrona de majestade, no seu trono de glória, em favor dos pecadores, em favor do seu povo, como nós aqui presentes, ele deixou as suas vestes reais, ele deixou de lado por um momento os seus direitos como Deus e veio entre nós, mesmo continuando sendo Deus, mas não usando desses atributos, para que eu e você pudéssemos ter como exemplo essa humildade, essa humilhação que fez ele se esvaziar de si mesmo, assumir uma forma de servo, para que nós pudéssemos aprender. Ninguém desejaria, se pudesse pedir alguma coisa, sabendo que aquilo iria acontecer. Ninguém desejaria que eu possa servir mais os meus irmãos. Dificilmente alguém poderia pensar dessa maneira, dizendo que nesse novo ano Deus proporcione mais oportunidade para que eu possa servir a minha igreja, para que eu possa servir aqueles que necessitam, para que eu possa servir a sua vontade e os meus semelhantes. Esse rei que é Jesus, que foi capaz de exercer compaixão em um momento onde outros exigiam a condenação, ele que foi capaz de se compadecer de nossas fraquezas, enquanto outros nem suportavam as nossas falhas, os nossos erros. Ele que foi capaz de estar em nosso meio, e mesmo tendo a oportunidade de fazer um julgamento condenatório, de poder olhar para nós e nos consumir com sua santidade e o seu senhorio, ele faz com que o seu exemplo nos ensine a refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo. A sua submissão a Deus nos ensina a pensar no que nós estamos fazendo, que nem somos reis, como Ele é rei. O rei que foi capaz de sair do seu trono para demonstrar o seu amor e compaixão, deixou o seu trono de glória, se despiu daquilo que poderia lhe fazer ou lhe dar direitos como um rei, para poder se apresentar como um homem, assim como eu e você, e se submeter à vontade de Deus, assim como eu e você devemos fazer. Em segundo lugar, ou uma segunda lição que eu aprendo dessa passagem, além de podermos olhar para Cristo, como Paulo ensina, e aprender que Ele é um rei que se esvaziou, que veio até nós, que deixou o seu trono, nós também entendemos que Jesus continua sendo o nosso rei, porque Ele mesmo sendo rei, Ele serviu os propósitos do Senhor.
para o povo de Deus. O que o texto do verso 7 vai dizer? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Alguém já disse que o estado de humilhação, o maior estado de humilhação que Cristo poderia se submeter não é apenas esse de servo, mas de homem como eu e você. Ele, como um Deus soberano, e que Paulo, o João, melhor dizendo, diz que ele estava na criação, não como um espectador, mas criando todas as coisas, que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele então vem, se faz carne, habita em nosso meio, e não usa do direito de que nós pudéssemos pegar no trono e colocar ele e exaltá-lo como Deus, e ele ser servido, mas ele se coloca na condição de homem, limitados para servir o povo de Deus. Marcos escreve que Jesus veio para servir e dar a sua vida em favor de muito. A palavra esvaziou, utilizada aqui, ela significa estar privado de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas. E quando Jesus se esvazia de si mesmo, da sua glória e da sua majestade, então ele está privando o seu ser em razão do seu propósito. Como rei, ele não vem apenas para assumir o trono e governar, mas para servir, e servir dando a sua vida. Você deve se lembrar nos evangelhos, em vários momentos, os discípulos e até mesmo a multidão queriam coroar Jesus Cristo a todo custo. Queriam, onde ele chegava, as pessoas exaltavam Jesus, e em algum momento até queriam fazer com que ele estivesse nos lugares principais, na sinagoga e assim por diante. Quando ele realiza os seus milagres, ele é o primeiro a dizer: olha, guarde para si, não conte para ninguém isso. Tinha um propósito quando ele fez isso, mas também nós podemos olhar para esse lado de humildade, em servir com sua vida acima de quem ele é como Deus e Senhor. Quantas vezes você se esvaziou de si mesmo para poder servir alguém, para poder ceder em alguns momentos? Quantas vezes ao longo desse ano você pôde deixar a sua postura no trabalho, a sua posição ali, talvez uma posição boa, ou a sua posição dentro de casa, homens, o homem da casa, sair um pouquinho ali da sua poltrona e se envolver nos afazeres que se julgam ser só das mulheres? Quantas vezes nós, como servos de Deus da igreja, deixamos de lado um pouco a nossa posição de liderança, deixamos de lado um pouco a nossa posição como alguém salvo em Cristo Jesus, para estar ao lado daqueles perdidos e pecadores, falando do amor do Senhor, estendendo a mão com compaixão, para que eles também tenham acesso ao Senhor que nos salvou. Quantas vezes nós podemos fazer isso e não fizemos? Jesus nos dá um exemplo. Ele, mesmo sendo Deus, não utilizou desses direitos, não julgou como usurpação. E julgar aqui é o direito de governar, de comandar, de conduzir. Ele não faz isso quando vem à terra. Ele apenas serve o povo de Deus com a sua vida, com seus ensinamentos, com o seu exemplo. Por que é que nós também precisamos olhar para esse texto e ver Jesus como nosso rei ainda hoje? O versículo 8 responde: porque mesmo ele sendo rei, ele se sacrificou pelo seu povo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, talvez essa seja a maior de todas as características que nós poderíamos achar
em Jesus, porque a sua condição como rei e sendo servo o levou para a cruz do Calvário, o fez trilhar no caminho que eu e você não poderíamos nem tínhamos condições de trilhar, que é o caminho do sacrifício, da morte. Como eu falei, ele, cumprindo a função de sacerdote, ele também oferece um sacrifício perfeito ali, e não um sacrifício que mais tarde ou anos depois teria que ser repetido, mas um sacrifício sem igual, um sacrifício que alcança ou atravessa gerações e que é capaz, suficiente de abençoar e perdoar pecados, até mesmo daqueles que nunca viram pessoalmente. E esse sacrifício é Ele mesmo, é o Senhor Jesus. Esse sacrifício se deu não por uma atitude impensada, ou com um impulso que eu e você somos acostumados a fazer, e que talvez até hoje, nesse dia, ou daqui a alguns minutos, nós vamos ser tomados a fazerem votos, movidos pelo impulso, movidos pelo momento. Jesus, ele não foi para a cruz se colocando à disposição no meio da multidão, após ouvir um convite de quem queria ser sacrificado. Ele não fez isso. Essa postura dele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus se deu depois de dele sofrer e padecer entre os homens, por causa não apenas da sua devoção a Deus, mas da sua obediência. Ele fez isso para que eu e você pudéssemos ter um exemplo a ser seguido. Mesmo sendo rei, se sacrificou. Nós temos a história dos reis que tinham seus exércitos, tinha as batalhas que iriam travar. O rei era sempre deixado num canto reservado, e os seus súditos é quem pelejava, os seus súditos era quem batalhava ali as guerras. Se eram vitoriosos, era o rei que vencia, o rei voltava para casa e era recebido com grande louvor e com grande júbilo, sem nem mesmo ter movido uma unha, por assim dizer. Diferente de Jesus, não teve nenhum dos representantes do Antigo Testamento que foi capaz de fazer, de pelejar a batalha que Jesus pelejou por nós. Ele é aquele que vence o pecado, é aquele que vence as injúrias, que vence as rejeições, os sofrimentos em favor do povo de Deus. O que você precisa sacrificar para ter a sua vida totalmente dedicada ao Senhor? Nós não podemos, e nem é necessário mais, oferecendo sacrifícios como no passado. Não é necessário mais isso. O sacrifício perfeito já foi feito em nosso lugar. Mas existem coisas hoje que nos prendem e que nos impedem de estarmos diante de Deus. O que você precisa deixar de lado, para que esse Rei, esse Senhor, que fez tudo o que fez em favor do seu povo, possa sentar no trono de nossas vidas e governar de maneira completa. Ele fez isso entregando a sua vida, não para pagar a culpa de uma prisão e depois certos anos ele se liberta, mas ele fez isso com a sua própria vida, dando para ser morto ali na cruz do Calvário em favor dos pecados de muitos. Isso em razão do seu amor, isso em razão da sua compaixão, isso em razão da sua obediência. Nós somos chamados a olhar para esse Jesus que sacrificou a sua vida em favor de muitos. Por último, irmãos, por que nós precisamos desse rei?
e aprender com ele, porque ele mesmo sendo rei e senhor, quando esteve na terra, ele também glorificou a Deus com a sua vida. Qual o resultado disso? Verso 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. O fato de Cristo ter sido recebido no céu e estar sentado à destra de Deus, demonstra que depois da sua obediência, depois da sua humildade em servir, depois da sua condição como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em sacrifício santo e agradável a Deus, Deus o exalta, porque ele também se submeteu à vontade do Senhor, glorificando a Deus acima de todas as coisas. O que Jesus fazia sempre no fim do seu trabalho ministerial, ao abençoar as multidões, a fazer a multiplicação dos pães, a passar horas a fio ensinando e instruindo os seus discípulos, o que ele fazia? Ele se recolhia e ia orar ao Pai, honrando ao Senhor, dedicando também a sua vida ao Senhor, glorificando a Deus sobre todas as coisas. Ele falou isso várias vezes, que ele veio para fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus que está nos céus. Ele veio para nos dar o exemplo, mesmo lá no Getsemane, com as dores ali, daquilo que estava antecedendo o seu sacrifício, a rejeição que os apóstolos iam fazer, aquilo lhe consumindo por inteiro. Ele ora ao Senhor, demonstrando ali de fato que aquilo ali estava chegando para ele com dores. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ali Jesus estava demonstrando a sua natureza humana de verdade, demonstrando de maneira total que ele estava em forma humana. Mas ele não fica por aí, como nós ficamos nas nossas orações. Senhor, faça, se possível, tira de mim. Ele ora ao Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a minha. Quando foi que você, em suas orações, nos seus votos, na sua postura, no seu posicionamento, na sua maneira de agir, você glorificou ao Senhor? Quantas vezes você teve a oportunidade de render graças a Deus, de glorificar ao Senhor com suas vidas, na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, e não o fez? Quantas vezes você teve a oportunidade de dizer ao Senhor, faça a tua vontade, não a minha, e você não o fez? Jesus, ele é esse que glorifica o Senhor, e Paulo diz para esses irmãos: olha, nós devemos seguir o exemplo de Jesus, nos curvar diante da sua soberania, da sua grandeza, olhando o seu exemplo em humilhação, em submissão, também esvaziar o nosso ego, esvaziar os nossos desejos, em favor da vontade de Deus, em favor até mesmo dos nossos semelhantes que necessitam, daqueles que estão ao nosso lado, precisando do nosso auxílio, do nosso suporte. Nós devemos glorificar a Deus quando nos submetemos à sua plena vontade, quando dizemos para o mundo que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, quando nesse dia, último do ano, nós dedicamos ao Senhor, assim como também todos os outros dias que virão. Cristo exerce essa função de rei, chamando o mundo para si, para que nós também venhamos confessar e dobrar os nossos joelhos diante dele, porque ele tem o nome que está acima de todo o nome. Se Davi, para os judeus e a sua linhagem, foi alguém importante, foi o único rei que, por assim dizer, se submeteu à vontade do Senhor, falhou em alguns momentos, mas foi o único que teve um reinado em submissão a Deus. Cristo Jesus é aquele que não falhou, é aquele que o seu trono é eterno,
é aquele que está com a sua mão sobre aqueles que o temem, governando para todo sempre. No Salmo 110, Deus faz uma promessa de que esse seu filho, seria rei que reinaria para sempre. Jesus, ele não pode ser o seu rei apenas quando as coisas estão indo bem, quando tudo está indo de maravilha. Assim como também ele não pode ser o seu rei apenas quando as coisas estão ruins, e aí nos lembramos dele e curvamos diante da sua majestade. Ele precisa ser o nosso rei eternamente. Ele precisa ser o nosso rei de maneira completa, para que venhamos glorificá-lo para sempre. Para concluir, irmãos, o que você está disposto a fazer ao longo desse ano para se submeter à vontade do Senhor, para fazer com que as promessas dele se cumpram em sua vida e você seja um instrumento de bênção? O que você está disposto a fazer para, em submissão à vontade de Deus, oferecer sua vida para que seja exemplo para outros, oferecer os seus dons para que outros sejam assistidos, oferecer a sua vida em obediência para que Deus seja exaltado, oferecer o seu testemunho para que as pessoas vejam Cristo Jesus? O que é necessário para que isso aconteça? Paulo diz para esses irmãos: basta seguir o exemplo de Jesus, tendo em vós o mesmo sentimento. Estejam em nós a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de agir que Jesus Cristo teve. Convido você a ficar em pé. Preciso dizer para você que Jesus, ele foi recebido no céu como o Rei soberano, o Senhor de nossas vidas. Ele está assentado à destra de Deus, continua governando o mundo, continua governando o seu povo, continua governando a sua igreja. Um dia ele se levantará do seu trono mais uma vez, e dessa feita ele vem buscar o seu reino. De maneira completa, ele estará governando na sua plenitude o seu povo e todo o mundo que ele está refazendo neste momento. Nós, como servos do Senhor, precisamos nos submeter ao senhorio dele, como igreja que foi amada, que foi lavada e remida pelo sangue do Senhor. Precisamos nos submeter ao senhorio dele, para que ele governe plenamente nossas vidas, nos fazendo estender as mãos em adoração ao Senhor e em compaixão aos nossos semelhantes, nos fazendo, nos colocando em submissão à sua plena vontade em tudo que formos fazer, para que nessas condições venhamos glorificar a Ele sobre todas as coisas. Se tem alguma coisa na sua vida que ainda está lhe tomando por inteiro, que não seja Jesus, que nessa noite, na sua oração, você possa se esvaziar. Se tem alguma coisa no seu temperamento, na sua conduta, no seu caráter, que precisa ser trabalhado, que precisa ser mudado, para que pessoas sejam abençoadas por meio da sua vida, na sua oração, se esvazie disso também. Peça ao Senhor: Pai, nesse novo ano, que a tua mão me permita demonstrar uma transformação, uma mudança que só o Senhor pode fazer em minha vida. Seja sincero com o Senhor e faça isso neste momento em oração. Cubra sua cabeça e ore ao Senhor.